Olá, está no ar o MPTV, um programa do Ministério Público do Maranhão em parceria com a TV Assembleia. E no programa de hoje você vai ver Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude e Escola Superior do Ministério Público realizam esta semana o 2º Congresso Estadual do MP sobre a infância. Você vai ver também como foi a abertura oficial da Feira do Livro de São Luís. A 13ª edição da Feliz conta com o estande do MP. E mais, detalhes do movimento Meninas Ocupam. O MPTV já está no ar. Foi realizada na última sexta-feira, dia 11 de outubro, a abertura oficial da Feira do Livro de São Luís, que este ano conta com um estande exclusivo do Ministério Público. Veja como foi. O evento se estende até o dia 20 de outubro no Multicenter Sebrae, no Coafuma. Esta é a primeira vez que o Ministério Público do Maranhão integra efetivamente a feira, promovendo palestras, debates, mesas redondas, lançamentos de livros, entre outras atividades culturais. Muito feliz por estarmos hoje aqui nesta abertura da nossa Feira do Livro e um fato inédito, pela primeira vez o Ministério Público participando com uma vasta programação, onde nós teremos todos os dias uma apresentação, lançamento de livros, a apresentação dos nossos projetos institucionais, de todas as nossas ações desenvolvidas pelo Ministério Público. É uma iniciativa no propósito de aproximar o Ministério Público da sociedade através da arte e da cultura. A cerimônia de abertura teve a apresentação do Coral das Crianças da Associação Carente São Benedito do bairro de Fátima. O prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda Júnior, abriu o evento e visitou o estande do MP, acompanhado do Procurador-Geral de Justiça, Luiz Gonzaga Martins Coelho. A entrada é gratuita e o espaço está disponível à visitação pública em todos os dias da Feira do Livro. Está aberta a maior feira literária do Maranhão, a Feira do Livro, a 13ª edição da Feira do Livro. Esperamos que por aqui passem cerca de 160 mil pessoas nos próximos 10 dias. Teremos mais de 600 atividades acontecendo, lançamento de livros de autores locais, nacionais, contação de história, roda de conversa, teremos aqui balé, apresentação de balé, ou seja, de muitas atividades gratuitas que nós estamos oferecendo para a população. Em seguida, o membro da Academia Brasileira de Letras, Carlos Nejar, apresentou a conferência de abertura A Vida e Obra de Aloysio Azevedo. Eu me senti muito honrado pela acolhida do Maranhão, pela acolhida do Ministério Público a que eu faço parte, pelo reencontro com esta instituição maravilhosa e pelas iniciativas culturais que eu vi. No mesmo dia, o Ministério Público do Maranhão firmou um termo de cooperação técnica com a Academia Maranhense de Letras e com a Secretaria Municipal de Educação para a implementação no Centro Cultural do Ministério Público do projeto MP Literário. O objetivo é organizar a cada mês uma palestra com um membro da Academia Maranhense de Letras sobre autores maranhenses para estudantes da rede municipal. Eu acho que nós, Ministério Público e Academia Maranhense de Letras, nós firmamos um protocolo convênio que é um marco na história, não é do Maranhão, é do Brasil. Eu não acredito, nunca vi que outro Ministério Público, outra academia assinasse um documento tão importante, tão valoroso, de conteúdo cultural como o que nós assinamos. É muito interessante colocar a escola em contato direto com quem produz literatura do Estado. Literatura de todo gênero, o romance, a poesia e também até o material técnico relevante que as escolas precisam. No dia 17 de outubro, a escritora maranhense e servidora do MP, Márcia Montenegro, faz o lançamento oficial na Feira do Livro, no estande do Ministério Público, do livro Pitoco. Ela conversou com a equipe do MPTV. Confira. Pitoco é um projeto que nasceu de uma parceria com a psicopedagoga Priscila Trindade. É um livro bilíngue, infanto-juvenil, em rimas, muito lindo, muito colorido, que
que conta a história de um menino sabichão, que pensa que sabe tudo, porque ele tem acesso a tecnologias. Então ele tem internet, ele tem o Google. Para que professor? Né? Para que livro? Para que aprender com alguém? Então ele tem a ilusão da autossuficiência, que ele se basta. Ele foge da aula, ele ri dos colegas quando fazem perguntas para os professores, ele faz chacota, ele caçoa. Mas um dia ele se vê perdido numa floresta que não tem Wi-Fi, que não tem internet. E aí, como sair dessa situação? Porque se ele não sabe nem os pontos cardeais. E aí é a hora em que a coruja, representando a sabedoria e a experiência, e a formiga representando a humildade, representando a bondade, entram na vida dele. E aí tudo acontece, uma transformação na vida de Pitoco. Pitoco aprende a aprender. Essa é a história de Pitoco. Nós lançamos na MEI no sábado passado, o Dia das Crianças. Foi um sucesso, uma festa linda. Mas quem não pôde ir, vai ter uma segunda oportunidade. No dia 17 à tarde, às 15 horas, no Espaço da Criança, na Feira de Livros de São Luís. Estarei eu e Priscila lá contando a história. Em seguida, às 16 horas, às 4 da tarde, no estande do Ministério Público, estaremos também fazendo mais contação, conversando com os leitores, dando autógrafos e falando um pouquinho dessa obra. Então eu convido a todos. Nos dias 17 e 18 de outubro, o Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude e a Escola Superior do Ministério Público realizam o 2º Congresso Estadual do MP sobre a Infância, com o tema Sistema de Garantia de Direitos e a Construção da Rede. Sobre esse assunto, eu converso agora com o diretor da Escola Superior do Ministério Público do Maranhão, Márcio Tadeu Silva Marques. Olá, promotor, seja bem-vindo ao MPTV. Muito obrigado pela oportunidade. Promotor, qual o objetivo desse 2º Congresso Estadual sobre a Infância? O Ministério Público, mais uma vez, demonstra que cumpre o mandamento constitucional da prioridade absoluta dos direitos de crianças e adolescentes. A política de atendimento de crianças e adolescentes, ela deve se dar, segundo a Constituição, por meio de um sistema de garantias que é operacionalizado por uma rede de atendimento. Essa rede é formada não só pelos órgãos do Estado, do governo, mas também pela sociedade civil. Nesse 2º congresso, que é bienal, nós estamos discutindo como construir essas ligações de uma maneira eficiente e que respeite a necessidade dessa política ser adequada às crianças e adolescentes e não o contrário. Né? O que se vê, por exemplo, quando a Lei 13.431, né, de 2017, que tratou exemplificativamente da forma de ouvir criança vítima de violência, ou seja, o Estado, a sociedade é que devem se conformar às necessidades e não o contrário. É isso que a gente está discutindo nos dias 17 e 18, no dia 17 com oficinas exclusivas para membros e servidores e no dia 18 com toda a sociedade através de painéis e de palestras. Que sistema de garantia de direitos, explicando com mais detalhes, seria esse, por exemplo? Uma criança, o direito de uma criança, de um adolescente, ele não é exclusivo de atenção da saúde, ou da educação, ou da assistência social, ou da política de trabalho, ou de toda ou qualquer outra política pública. Sim. Há que se ter uma articulação de todas essas políticas em prol do interesse superior dessa criança e adolescente, com prioridade absoluta no planejamento, no orçamento, no monitoramento. Essa construção, né, ela tem que se fazer de acordo com as necessidades e os direitos dessa criança. E isso se faz em cada momento. Por exemplo, se a criança é vítima de violência ou se a criança tem que ser inserida numa família ou então se a criança tem uma necessidade educacional específica, tudo isso tem que ser articulado. E o grande articulador é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança, que é o autor da política em cada município, porque essa política é principalmente municipalizada. Quais são os grandes desafios para a construção, para a organização dessa rede? A primeira é o reconhecimento desse princípio da prioridade absoluta dentro da
doutrina da proteção integral. Essa prioridade absoluta ela tem que ser não apenas principiológica, ela tem que ser efetivada no orçamento, no planejamento e na execução dessas políticas públicas. O senhor mencionou logo no início da entrevista que é importante que se tenha consciência da prioridade da criança e do adolescente. Isso também perpassa por aquelas situações de quando ela é vítima de algum tipo de violência sexual, a questão de evitar a revitimização, de ter um depoimento adequado para a idade dela, para evitar um trauma no futuro? Sem dúvida. Mas é algo que precisa ser feito, não apenas nessa questão da urgência dos atendimentos, mas também da viabilidade, da suficiência desses atendimentos. E a Constituição do Estado do Maranhão, inclusive pela movimentação desse sistema de garantia de direito, em parte capitaneado pelo próprio MP, nós temos um parágrafo, o artigo 252, que fala inclusive sobre a proibição do contingenciamento, ou seja, dos cortes orçamentários nessas políticas, priorizando, né, essa questão do atendimento. É algo que precisa ser batido com frequência para que o gestor compreenda que isso não é um favor, é uma obrigação decorrente de um compromisso constitucional. São 2 dias de congresso, dia 17 e dia 18. Como é que foi montada? O que foi pensado para essa programação? O congresso ele tem um sentido de não só debater, mas também estabelecer as políticas de Ministério Público para a infância. Então, no primeiro dia 17, nós vamos reunir promotores, procuradores, servidores, colaboradores do Ministério Público em oficinas, né, com o Dr. Sacha, do Rio Grande do Norte, com o Dr. Sidney Fiore, do MP do Tocantins, falando sobre aspectos vinculados à articulação em rede, a questão dos fundos municipais. E no dia 18 a gente vai ter palestras com o Dr. Murilo de Giacomo, que é o nosso papa na questão do direito da infância, e do não menos competente, o Dr. Marcos, do Rio Grande do Norte, né, falando também sobre essas possibilidades de articulação. O público pode participar desse congresso? Todo mundo pode se inscrever de graça. A escola vai certificar, inclusive, para quem tiver interesse, no site de eventos. Eu peço que a gente coloque isso aqui, né, para o espectador poder olhar. E no dia 18, todas as atividades são abertas à comunidade. Então eles podem participar, questionar, se interar? Sim, e vamos ter transmissão pelo canal do YouTube da escola, Escola Superior do MP. Né, aqueles que estão em outras cidades ou que estão em possibilidade de atender pessoalmente podem também acompanhar. Promotor, no final de semana passado houve a eleição dos conselheiros municipais e o Ministério Público esteve acompanhando esse processo. Qual a avaliação que o senhor faz desse momento? O Centro de Apoio Operacional da Infância e da Juventude, do MP, coordenado pelo Dr. Menezes, que é promotor de justiça, e todos os seus integrantes, servidores, nós estamos acompanhando isso desde o início, né? Inclusive foi a primeira vez nesse processo nacional unificado no Maranhão que tivemos votação com urna eletrônica em 9 cidades simultaneamente. Né? Só não tivemos a votação em São Luís e São José de Ribamar porque os conselhos municipais não conseguiram contemplar os seus cronogramas e a eleição transcorreu, a votação transcorreu em todos os outros 215 municípios. Houve apenas um município, Timbiras, em que o CMDCA, o Conselho Municipal, decidiu anular a pedido de uma das candidatas, mas todos esses conselhos eleitos ou por eleger ou por serem escolhidos por essas votações, esses conselheiros tomarão posse no dia 10 de janeiro de 2020, né, para que todas as cidades maranhenses tenham esse órgão que é imprescindível, é permanente, é essencial a essa política de atendimento. Promotor, fique então à vontade para convidar a comunidade para participar desse segundo Congresso Estadual do MP, dia 17 e 18. A Constituição diz que é dever da família, da sociedade, do Estado garantir todos os direitos e prevenir todas as formas de violação ou ameaça de violação de direitos da criança e do adolescente. Isso só se dá por políticas públicas e é isso que queremos construir conjuntamente com a sociedade maranhense. Dia 18 são as atividades, no dia 18 teremos as atividades abertas do nosso congresso e esperamos todos lá. Promotor de Justiça Márcio Tadeu Silva Marques, diretor da Escola Superior do Ministério Público, muito obrigada pelos esclarecimentos aqui no MPTV. Muito obrigado.
No próximo bloco, você vai saber detalhes do movimento Meninas Ocupam. É um instante só. Desde 2017, o Ministério Público do Maranhão apoia o movimento Meninas Ocupam. O projeto da Plan Internacional propõe que meninas sejam incentivadas a ocupar espaços políticos, econômicos ou sociais. Sobre esse assunto, eu converso agora com a Luísa Coelho, que é uma das representantes do movimento aqui em São Luís. Olá, Luísa, seja bem-vinda ao MPTV. Muito obrigada, é uma honra estar aqui. Explica pra gente o que é esse movimento Meninas Ocupam. Bom, é um movimento oferecido pela Plan. A Plan é uma ONG internacional, então é um movimento mundial, né, um movimento global. E esse movimento, o movimento Meninas Ocupam, está carregando a bandeira do Meninas pela Igualdade. Meninas pela Igualdade é a nossa campanha a favor da igualdade de gênero, onde as meninas possam ser quem elas realmente são, sem os estereótipos, sem aquela coisa que sempre a menina delicada e tudo mais. Então, a campanha é essa. E o nosso movimento, né, a gente está vindo agora com Meninas Ocupam. E o Meninas Ocupam se baseia em nós, meninas da nossa faixa etária, de 10 a 20 anos, por aí, ocupam espaços de poder para que elas tenham voz, para que elas mostrem que elas são, que a gente pode, que a gente consegue fazer mais do que falam que a gente pode fazer, mais do que a gente vê nos filmes, mais do que os estereótipos. Quais são, por exemplo, os grandes desafios que uma menina entre 10 e 20 anos enfrenta, por exemplo, hoje no mundo? Bom, eu nem sei por onde começar, para falar a verdade, porque é uma realidade, infelizmente, muito ruim. Por exemplo? A gente estava aqui falando dos direitos das crianças e adolescentes, né? E a gente precisa também ter esse recorte das meninas, porque, infelizmente, as meninas sofrem mais. E 70% dos casos de estupro são em meninas, 71% dos casos de tráfico humano são com meninas também. A cada 5 minutos, uma menina morre por vítimas de violência. Então, a gente precisa falar sobre isso. Nós somos muito afetadas, sim. Na escola, nós somos assediadas. Na escola, nós somos excluídas. Nos espaços, nos filmes, a gente é retratada como aquelas meninas delicadas, patricinhas. A princesa. Sempre a princesa. Então, a gente quer mostrar que a gente é mais do que isso. E atingir um patamar de igualdade com os meninos. Por isso a hashtag, né? Meninas Sim. pela Igualdade, não é isso? Exatamente. E qual a importância da adesão desse movimento em órgãos públicos, em empresas? Como é que tem sido a receptividade em relação a esse movimento aqui em São Luís, por exemplo? Bom, esse movimento sempre é recebido muito bem, todo mundo gosta muito da ideia, porque as pessoas conseguem ver, as meninas conseguem ver outras meninas ocupando esse espaço. Quando elas vêm, elas falam assim, nossa, eu também posso estar lá um dia. Eu, por exemplo, estou aqui, nossa, quem sabe no futuro eu posso estar aqui também. Então, nós somos muito bem recebidos. O público gosta muito, as pessoas que a gente ocupa os cargos também se mostram muito empenhados em conversar com a gente, falar sobre o movimento e tudo mais. Então, está sendo uma experiência muito boa. Essa semana vocês ocuparam também aqui a Assembleia Legislativa. Como é que foi essa experiência? Sim, quem ocupou a Assembleia foi a Júlia, né? E eu conversei com ela disse que foi muito legal. Ela veio toda empolgada, já pensando em quem sabe no futuro ela não pode estar ocupando aquele espaço e realmente trabalhando. Então, acho que é muito importante momentos como esse, de momento de ocupação. Agradecer a Assembleia que cedeu o espaço, né? Então, é isso. Durante esse mês, estão previstas também outras ocupações? Sim, durante todo o mês a gente está fazendo diversas ocupações, tanto no Ministério Público, na Assembleia, na reitoria do IFMA e outras emissoras também, na rádio. Então, tem diversas ocupações acontecendo simultaneamente. Hoje, nesse momento, está acontecendo outra em outros lugares. E mais tarde acontece uma lá no Centro Histórico, né? E também no dia 18 a gente vai ter o Congresso da Infância do Ministério Público. Em 2019, o tema é representatividade das meninas nos meios de comunicação?
Sim, exatamente. A gente quer Cada ano tem um tema, né? Cada ano tem um tema. E aí a gente quer mostrar que é importante, sim, nós temos representatividade, tanto de mulheres negras, de mulheres LGBTs, de mulheres gordas e todo tipo de mulher realmente, todo tipo de menina realmente. Porque é importante a gente se sentir representado nos espaços de poder, nos espaços sociais, culturais e de mídia. Foi um movimento que nasceu como e aonde? Como é que foi isso? Bom, esse movimento a Plan trouxe, né? Sim. Porque antes era o Por Ser Menina, então todo ano é um tema diferente. Sim. E a Plan trouxe vendo a necessidade das meninas se sentirem representadas nos espaços. Porque a Plan trabalha com todas as meninas de diversos países e ela observou que realmente a gente não se sente representada nas mídias, nos espaços de poder. Nas políticas públicas. Nas políticas públicas, exatamente. Inclusive, a gente precisa, esse é uma oportunidade de a gente conseguir debater mais políticas públicas para as meninas, para ter esse recorte, né? Porque não é só para as crianças, não é só para os adolescentes, mas para as meninas. E explicar que a gente ainda não é mulher, nós não somos mulheres ainda, mas a gente também sofre muito. Você consegue vislumbrar um futuro melhor para as meninas depois do início de uma discussão como essa, depois que vocês ocupam as mídias, ocupam os espaços e começa a chamar a sociedade para falar sobre esse assunto? Você consegue visualizar um futuro melhor? Olha, eu vou ser bem honesta, eu consigo sim. Ontem, por exemplo, eu faço parte do movimento estudantil e eu estava na posse de um grêmio. E eu vi que tinha diretoria de meninas, eu vi que tinha diretoria LGBT, diretoria de igualdade racial. Então, tudo isso vai trazendo muita esperança para a gente, para nós meninas. E esse movimento da Plan me trouxe mais esperança ainda, porque eu estou vendo quantas meninas incríveis estão ocupando espaços de poder aqui no Maranhão e em todo o Brasil. Tem a campanha nas redes sociais, então eu consigo acompanhar meninas de todo o Brasil fazendo esse projeto. Então, traz sim esperança, porque eu vejo que tem muitas meninas que querem a mudança, muita menina que luta pelos seus direitos e que juntas somos mais fortes. Ok. Luísa Coelho, representante do movimento Meninas Ocupam aqui em São Luís, muito obrigada pela participação aqui no MPTV. Obrigada. Você assistiu ao MPTV e pode ficar à vontade para participar do nosso programa com críticas e sugestões. O nosso WhatsApp é 991 14 65 29. Fique ligado, todas as segundas-feiras às 7h30 da noite, com reapresentação aos domingos 1 da tarde. Até o próximo programa.